A paz do Senhor Jesus, minha amada amiga abençoada. Estava aqui meditando na palavra, quando a Amanda falou, da gente orar, pedir uma palavra para o Senhor. E eu tenho um mistério muito grande com Deus na minha pia, Fui lavar a louça e ali Deus, colocou no meu coração, conversando com Deus. Aí Deus colocou, me trouxe a lembrança, a palavra do livro de Ruth, que Deus fez na vida de Ruth, que era uma moabita, idólatra, e Deus transformou a vida de Ruth. Inclusive, ela fez parte de uma geração, Ela deu à luz a Jessé, pai de Davi, que teve uma geração que teve seu nome escrito no livro da vida. E aí, terminei de lavar a louça, sentei aqui conversando com Deus, peguei a Bíblia e abri, pedindo para Deus uma palavra, e abri no livro de Ruth. 1 Ruth, no seu versículo 16, que eu vou estar deixando para minha amada amiga Nádia, que também falou muito comigo também esta passagem, porque quando eu falei que quando Deus ele fala, quer te dar uma palavra para uma amiga minha, é porque ele quer falar comigo também, principalmente. Então, aqui no livro de Ruth, no seu capítulo 1, no seu verso 16, diz assim: Ruth, porém, respondeu a Noemi: não insista comigo que te deixe e que não mais que não te acompanhe. Aonde fores, irei eu. Onde ficarás, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Amém? Somente até aqui. Eu gosto muito do livro de Ruth, é um livro curto, mas fala de uma história de uma mulher, seu esposo, Elimeleque, e sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, que eram da cidade de Belém. Na cidade de Belém, que é conhecido pela leitura, pelo dicionário, é a cidade do pão. Só que neste momento, enquanto os juízes eles ainda julgavam, a cidade, houve uma grande fome, que podemos dizer a cidade de pão que não tinha pão, porque houve uma grande fome. E creio eu que pelo desespero daquela situação, Elimeleque e Noemi achou por bem sair da cidade que eles estavam, do povo deles, onde eles poderiam estar seguros naquele momento, para ir para uma outra cidade. Uma cidade, talvez, eles poderiam até nem conhecer, não sei, a Bíblia não relata. Mas foi para uma cidade moabita, onde tinha um Deus que eles adoravam, um Deus Moabe, aquela cidade. A Moabe, por isso era a cidade moabita. E eles foram lá fazer a vida deles naquela cidade, porque aquela cidade aparentemente estava próspera. Aparentemente eles poderiam viver uma vida boa naquela cidade. Mas era uma cidade que saía da realidade deles. Ali eles começaram a refazer a vida, trabalhando, Elimeleque, seus filhos. E os seus filhos vieram conhecer 2 mulheres moabitas, que é Orfa e Ruth, e se casaram. Só que nem tudo, a situação, quando a gente acha que está bom, está ruim aqui, eu vou para lá, vou dar um jeitinho de ir para um outro lugar para ver se melhora. Mas nem sempre, aos nossos olhos, aparentemente vai melhorar. Mas tem situações que a gente não sabe, que isso só cabe a Deus. E o que aconteceu ali? Elimeleque veio a morrer. Logo em seguida, os seus 2 filhos também morreram. Então, imagina aquela mulher, Noemi, sem seu esposo, e ainda perdeu seus 2 filhos. Estava ali numa situação, Noemi e suas 2 noras. Ou seja, o mesmo sofrimento ali de Belém estava acontecendo na cidade que ela achou que seria uma cidade de escape. Estava acontecendo ali em Moabe.
o mesmo sofrimento. Além da fome, ainda não tinha mais seus 2 filhos, nem seu esposo, que era o mantenedor da casa. Porque naquela época, quando a mulher não tinha o seu marido, eram os filhos que mantinham aquela viúva. E aí imagine, 3 mulheres numa situação. Chegou um momento que Noemi ficou sabendo que a sua cidade, que o teu povo em Belém estava tendo pão, ou seja, já estava voltando, né, a ter alimento, a ser próspero. E Noemi decidiu voltar para sua cidade. E ali Noemi falou para suas, né, enquanto estava a caminho, ela falou para suas noras: olha, volte para a casa de sua mãe, porque eu não tenho mais como gerar filhos. E mesmo se eu tivesse, vocês não iriam esperar. Vocês iriam ficar sem se casar todo esse tempo, até que eles crescessem para que pudesse casar? Não, faça por bem, volte para a casa de sua mãe. No primeiro momento, as noras começaram a chorar. Aí no segundo momento que ela insistiu para que voltasse, órfã, triste, chorando, beijou a sogra e voltou para a casa de sua mãe. Mas o interessante é que Ruth, ela não quis voltar. Ela disse: não insista que eu parta, porque contigo eu irei. Aquele momento, Noemi percebeu que não adiantava falar nada para Ruth, porque ela já estava decidida que iria acompanhar a sogra para onde ela fosse. Porque a partir do momento que ela fez uma aliança com o esposo, ela fez uma aliança com Deus e com a nora, com a sogra. A coisa mais linda é quando ela falou: o teu Deus será o meu Deus, porque Ruth era uma moabita. Ela queria se sacrificar para Moabe, porque era o que ela conhecia. Mas quando ela decidiu firmar uma aliança com o esposo dela, com a sogra e principalmente com Deus, eu creio que naquele momento Deus se alegrou. Eu creio que naquele momento, quando ela decidiu ali com Noemi falar: não insista que te deixe, aonde você for eu vou e o teu Deus será meu Deus. Aqui na Bíblia não diz, mas eu creio que Deus se alegrou de uma tamanha alegria, foi tomado de uma tamanha alegria pela fé daquela mulher, pela fidelidade. Porque naquela época a infidelidade, ela fazia parte, ela imperava naquela época. Porque se você for ler a parte de Ruth, era tudo a infidelidade. Não tinha pessoas mais fiéis a um propósito, a uma aliança. Exemplo desse, quando houve um momento ruim, um tempo ruim na vida lá de Noemi, de Elimeleque, na cidade do pão, eles não tiveram fidelidade com o povo, né? Não, eu vou ficar aqui porque eu sei que esse tempo ruim vai passar. Vou persistir porque vai passar e eu vou ser honrado nessa cidade. Só que o medo da situação fez com que ela fosse arrumar um escape, arrumar uma situação de escape, porque o medo de sofrer, de perecer naquela situação foi grande. Então vamos tentar dar um jeitinho para não passarmos por essa situação triste. Creio que foi esse pensamento. O que acontece na minha vida, acontece na tua vida. Quando a gente fala: olha, a situação está tão contrária, que se eu continuar aqui eu vou morrer nessa situação, então eu preciso arrumar um jeitinho. Só que muitas vezes o nosso jeitinho não é o jeitinho de Deus. Porque até mesmo quando ela volta para a cidade de Belém, que ela está voltando, se a gente for ler o livro de Ruth, tem uma pessoa que fala para ela: não é Noemi? E Noemi fala: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque a minha vida está amarga. O Todo-Poderoso permitiu que eu estivesse amarga, triste de alma. Porque ela mesma fala com os próprios lábios: daqui, da minha cidade, eu saí cheia, mas estou voltando vazia. Então ela saiu cheia. Ela saiu cheia quando você fala que ela saiu da cidade dela, que ela estava passando pela situação, mas que ela ficou com medo de morrer naquela situação. Ela saiu com o esposo, ela saiu com os 2 filhos, ela saiu com a esperança, porque ela tinha esperança que alguma coisa boa ia acontecer. Ela saiu
creio eu, talvez com a fé, olha, eu vou ali, vai dar certo. Mas ela saiu para dar o jeitinho dela. Ela não saiu pedindo permissão para Deus. Ela saiu do jeito dela, porque, olha, eu não quero morrer nessa situação aqui não quero morrer de fome aqui não, vamos dar um jeitinho para ir para outro lugar, viver a vida em outro lugar, porque vai melhorar. Só que muitas vezes a gente dá um jeitinho, é aquilo que é bom para os nossos olhos, muitas vezes é morte, muitas vezes é tristeza, e foi o que aconteceu, ela voltou vazia, porque ela voltou sozinha, que eu quero dizer assim, sem o filho, sem alegria no coração, voltou com uma mulher de Deus, com Ruth, porque Ruth não a abandonou, que foi um presente de Deus para a vida dela. Mas todos os planos, os projetos que ela tinha para a vida dela, ela não conseguiu mais voltar com isso, porque morreu ali na cidade de Moabe. Mas Deus, ele é misericordioso, por causa de uma pessoa que se propôs pela fé adorar um Deus que nem ela conhecia, que Ruth, pela fidelidade de uma pessoa, Deus tem de misericórdia para ajudar outras. Porque quando Ruth, porque eu falo, Deus, ele sabe colocar as pessoas certas no momento certo na nossa vida. Porque muitas vezes quando estamos precisando de um amigo, de um abraço, de uma pessoa que levante a nossa fé, que nos ajude, Deus vai lá e prepara. E foi o que aconteceu com Noemi, porque naquele momento, se ela voltasse sozinha, o que seria daquela mulher? Viúva, não tinha mais como gerar filhos, não tinha mais quem a manter, ela ia ter que viver numa situação precária. Mas Deus deu um presente maravilhoso que foi Ruth na vida dela. Por isso Deus tem de misericórdia na nossa vida. Ainda que passamos por situações difíceis, Deus levanta uma pessoa que possa nos ajudar com uma palavra, com uma oração, com uma intercessão. Então o que eu quero dizer nesta palavra? Que o tema que a gente pode colocar, confie o seu futuro a Deus. Confie a sua situação a Deus, porque Deus está no controle de tudo. Muitas vezes buscamos migalhas na mesa com medo de esperar o banquete que o Senhor tem nos preparado. Deus tem preparado banquetes para nós, banquetes abençoados, de honra. Mas muitas vezes a gente está tão preocupado com as migalhas porque a gente acredita que esses banquetes não vai chegar devido à questão da situação. A gente acredita que não vai ter essa oportunidade. Mas Deus fala, eu tenho ouvido as orações. Muitas vezes a gente ora e parece que não vê resposta, não consegue enxergar a resposta, mas porque nós estamos tão ansiosos, mas tão ansiosos com a resposta do Senhor, que nós não conseguimos enxergar que Ele tem preparado, Ele tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes, Deus, Ele não desampara o teu filho. Mas o que Ele requer de nós, que nós possamos estar na presença dEle, fazendo a vontade dEle, que nós não venhamos nos apegar ao passado, que não venhamos ficar preocupados em viver o passado, porque muitas vezes a gente se apega tanto ao passado. Não falamos só de pessoas, mas de atitudes, de sentimentos que magoaram, que a gente não consegue esquecer no passado, porque a gente acha que vai estar aqui no futuro, que aquilo vai nos impedir de ser feliz. Deixamos de viver o presente pensando muito no futuro, porque queremos viver o futuro que ainda nem chegou. Então somos assim, ou vivemos no passado, não queremos largar com medo do novo, ou muitas vezes queremos viver o futuro que ainda nem chegou. Mas esquecemos do principal, que é o presente de estar na presença do Senhor, o presente de buscar a palavra do Senhor, o presente de estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque Deus, a partir do momento que a gente começa a buscar, fazer a vontade dEle, orar, Ele começa a trabalhar na nossa vida, em todas as áreas, na área sentimental, na área conjugal, na área financeira, em todas as áreas, ministerial. Ele cuida dos nossos, Ele abençoa a vida do irmão, abençoa a vida do pai, dos filhos, Ele abençoa a vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas a partir do momento que nós se apegamos ao Senhor, a partir do momento que estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Então a minha palavra é que Deus venha nos fazer como um exemplo de Ruth, ser fiel à palavra do Senhor, ser fiel ao Senhor,
ainda que o momento seja de infidelidade, ainda que as pessoas não tenham fidelidade, mas temos que viver a palavra do Senhor, amar o próximo, amar a palavra dele, nos compadecer daqueles que estão sofrendo, intercedendo, ainda que nos machucaram, não venhamos fazer o mesmo, não venhamos pagar o mal com o mal, mas o mal com oração. Venhamos pagar o mal amando o próximo, porque amar aqueles que nos amam é fácil, mas amar aquele que nos despreza, aqueles que nos humilha, amar aquele que humilhou, desprezou, que traiu, aí a gente tem que ver se realmente somos mulheres e homens de Deus, porque temos que amar esses. É difícil, não é fácil. Porque é fácil a gente amar quem nos ama, é fácil a gente amar, é fácil eu te amar porque você me ama e você me ama, eu te amo e por aí. Mas amar aqueles que você mais quer ajudar, aquele que você quer estar do lado e é desprezado, esse sim é o amor que o Senhor quer colocar no meu e no teu coração. O amor, que é o maior mandamento do Senhor, é o amor. Porque o amor, ele tudo suporta, sofre, mas vamos amar. Eu quero dizer amar, o amor fraterno, não amor homem e mulher. O amor homem e mulher, isso Deus vai nos colocar um companheiro, companheira, porque é necessário, porque a palavra dele diz, não é bom que o homem ande sozinho, não é bom que a mulher ande sozinho, então que possamos amar, que o Senhor venha colocar pessoas, o amor que eu falo conjugal, sim, mas é no momento dele, é no momento que ele coloca a pessoa ali para nos ajudar, porque não é bom que o homem e a mulher andem sozinhos. Porque senão Deus não teria feito uma ajudadora, uma auxiliadora para Adão. Mas o povo ele está tão frio que não consegue mais enxergar o amor fraternal, o amor conjugal, o amor incondicional. Então que Deus venha trazer cada dia mais esse amor na nossa vida. E cada dia Deus venha nos abençoar com este amor. Que possamos confiar o nosso futuro plenamente a Deus. Coloca a tua situação nas mãos de Deus. Coloca o teu futuro na mão de Deus, da tua família, do teu ministério, da sua vida afetiva nas mãos de Deus. Não desfaça de ninguém, não distrate. Não se deixe se magoar, mas deixa na mão do Senhor. Faça a tua parte, lança a palavra de amor. Faça a oração, lança a bênção, mas Deus, ele vai prover as demais necessidades, porque ele conhece o teu coração, ele conhece a tua vida e tudo ele vai fazer, amém? Fica com Deus, que Deus abençoe a tua vida, um beijo, uma boa viagem, manda um beijo pro Bruno, que Deus abençoe grandemente a tua vida, porque eu creio que a tua bênção é grande. Mas não deixe de confiar o teu futuro na mão do Senhor. Não deixe adormecido, não deixe enterrado os dons que Deus te deu. Os dons que Deus colocou no teu coração. Porque Ele quer usar esses dons para abençoar a vida, mas principalmente abençoar a tua. Que Deus te abençoe.